Essa aula é sobre propriedades periódicas. Então, propriedades periódicas e aperiódicas. Daremos uma introdução, o que vem a ser propriedades periódicas e aperiódicas. Logo a seguir, sobre carga efetiva nuclear e, finalmente, começaremos ao estudo da primeira propriedade periódica, que é a base para entendimento das outras. Então, propriedades periódicas são aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, assume valores crescentes ou decrescentes. Em cada período, repetem-se periodicamente, ou seja, repetem-se em intervalos regulares. Esse é um exemplo, um gráfico que está presente no nosso material, que mostra o número de elétrons de valência em função do número atômico. À medida que o número atômico vai aumentando, o número de elétrons de valência aumenta e logo a seguir decai. Isso evidencia que mudou-se de período. Novamente, o número atômico aumenta e o número de elétrons de valência até 8. Decai de novo, mudança de período. E por assim em diante. Então, podemos perceber que em intervalos regulares, que são os períodos, nós temos a mudança, evidenciando que, nesse caso, é uma propriedade periódica. O número de valência de elétrons é uma propriedade periódica. Propriedades aperiódicas, A de negação, não são periódicas. São aquelas cujos valores variam, aumentam, à medida que o número atômico aumenta e não se repetem em períodos determinados ou regulares. Então, esse exemplo, novamente, outro exemplo presente no nosso material, que é um gráfico que mostra a massa atômica em função do número atômico. O número atômico aumenta e a massa atômica aumenta também, não tendo uma diminuição em intervalos regulares, que seriam as propriedades periódicas, somente crescimento em função da massa atômica. Antes de estudarmos as propriedades periódicas, começarmos com a primeira, que é a mais importante, que é a base das outras, vamos estudar um conceito que é carga nuclear efetiva. Então, primeiro, carga nuclear. O nome já fala, é a carga presente no núcleo. Carga nuclear de um átomo é dada pelo número de prótons no núcleo e recebe o nome de número atômico. Portanto, carga nuclear Z é igual ao número de prótons. A atração que um elétron efetivamente sente pelo núcleo é chamada de carga nuclear efetiva. Então, a atração que esse elétron sente pelos prótons no núcleo recebe o nome de carga nuclear efetiva. Porém, elétrons em camadas mais internas atrapalham, entre aspas, elétrons de camadas mais externas, porque eles servem como uma barreira física. Eles blindam um pouco. Então, os elétrons em camadas mais internas também interferem na carga nuclear sentida pelos elétrons mais externos. Os elétrons mais internos envolvem o núcleo, blindando dos elétrons mais externos. Coloquei dois exemplos para mostrar o que vem a ser essa carga nuclear efetiva. Então, coloquei um exemplo que seria o lítio, um átomo que tem três prótons e 3 elétrons. Então, nós temos na primeira camada 2 elétrons e 1 na segunda camada. Então, a carga nuclear efetiva é a atração que o elétron sente pelo núcleo. Esses dois elétrons aqui bloqueiam um pouco a atração sentida por o elétron da terceira camada. Um outro exemplo, o átomo de sódio. O sódio metálico, tem 3 camadas, KLM. Então, na camada, a última camada, aqui, olha, apresenta um elétron somente. A carga nuclear efetiva que ele sente é referente à atração que esse um elétron dessa camada sente em relação aos 11 prótons no núcleo. Como que varia essa carga nuclear efetiva? Em um período, porque
no período, por que não na família? Nós veremos que no período, o número de camadas é o mesmo. A família não, à medida que vai aumentando, descendo na família, o número de camadas aumenta. Consequentemente, aumenta-se também o número atômico e o número de prótons. Variação da carga nuclear efetiva em um período. No período, todos os elementos presentes no mesmo período apresentam o mesmo número de camadas, porém, a tabela periódica é em ordem crescente, aumentando da esquerda para a direita. Porém, a carga nuclear, ou número de prótons, aumenta quando vai seguindo para a direita no período. Assim, a carga nuclear efetiva sentida pelos elétrons mais externos aumenta da esquerda para a direita, devido ao aumento do número de prótons desses elementos. Então, quando se anda no período da esquerda para a direita, aumenta-se o número atômico, aumenta-se o número de prótons e, se analisar um elétron na última camada, ele está aumentando o número de cargas positivas no núcleo, a carga efetiva que ele sente é maior. Então, em um período, a carga nuclear efetiva aumenta para a direita. Mais um exemplo para mostrar como que avalia-se a carga nuclear efetiva em um período. Então, pegando o terceiro período, 3 camadas, o primeiro elemento do terceiro período, da família 1A, é o sódio. E pegando o segundo, pegando um outro elemento do terceiro período, da família 7A, o cloro. Ambos apresentam três camadas eletrônicas. E o sódio tem um elétron na última camada. E o cloro tem 7 elétrons na última camada. Número atômico do sódio, 11. Significando que tem 11 cargas positivas no núcleo, atraindo os elétrons, ou tendo uma atração com todos os elétrons de todas as 3 cargas. Então, a carga efetiva que esse elétron aqui em azul da última camada vai sentir é em referente à atração que 11 cargas positivas exercem naquele átomo. Enquanto no cloro, número atômico 17. Tem 17 cargas positivas. Tem 7 elétrons na última camada? Tem. Mas se nós analisarmos, pegarmos um elétron para comparar, um elétron com um elétron, esse um elétron do cloro, ele vai sentir uma atração, uma influência de 17 cargas positivas no núcleo. Logo, a carga efetiva aqui sentida por esse um elétron no cloro é maior do que no sódio, pois tem 11 prótons no núcleo e no sódio tem 17. Então, no período, a carga efetiva, a atração positiva dos maior número de prótons no núcleo aumenta no sentido da esquerda para a direita. Mesmo sentido da ordem crescente da tabela periódica. Então, para elucidarmos isso, uma figura em forma de bola. A carga nuclear efetiva, que é o Z, efetiva, aumenta para a direita. Os elétrons mais externos ficam fortemente atraídos. Então, na tabela periódica, o que eu mostrei no exemplo anterior, o sódio e o cloro. Número atômico 11 e 17. E toda a tabela aqui, olha, da esquerda para a direita vai aumentando o número atômico. Aqui, ó. Rubídio 37. Se eu pegar o iodo lá da família 7A, da quarta camada, a quinta camada, desculpa, quinta camada, o número atômico é 53. Entre o rubídio 37 e 53 prótons, a atração aqui, olha, nuclear, a carga dos prótons do núcleo é muito maior. Então, exerce muita atração muito maior nos elétrons da última camada. E aí começamos a nossa primeira propriedade periódica, raio atômico, que depende também da carga nuclear efetiva. Então, vocês já devem ter lido ou ouvido falar, tal átomo é pequeno, tal átomo é grande. Mas como que fala-se que um átomo é grande ou pequeno, sendo que nós, desde o início, sabemos que o átomo, a constituição da matéria, o átomo é extremamente pequeno.
Mesmo o átomo sendo extremamente pequeno, tem uma unidade de referência, de medida de tamanho. Essa unidade de referência de tamanho é o raio atômico, que mede o tamanho de átomos e de íons. O que vem a ser, então, o raio atômico? É a distância do núcleo ao último nível eletrônico do átomo. Um átomo que tem mais camadas tem uma distância maior do núcleo até a última camada. Mais níveis, maior o tamanho do átomo. Então, duas figuras para elucidar. Como se mede o raio atômico? O raio atômico é medido do núcleo até a última camada. Ou, visto de outra perspectiva, aqui, olha, o raio atômico do núcleo até a última camada. No caso de cristais metálicos ou moléculas diatômicas, que tem dois átomos ligados, como que eu vou medir o raio atômico se as duas moléculas, os dois átomos estão ligados? É a distância que separa os dois núcleos vizinhos dividida ao meio. E o raio atômico normalmente é medido em angstrom. Aqui ficou meio fora porque o angstrom é o A com a bolinha em cima. Mas programa de edição, Word, PowerPoint, ele não fica em cima. Então, o angstrom é esse A com a bolinha em cima do A. Angstrom significa 1 vezes 10 a menos 10 metros. Então, o raio atômico, a figura aqui mostrando dois núcleos vizinhos, o raio atômico é a metade da distância entre os núcleos, que é a mesma coisa que nós vimos aqui, ó. Raio atômico, metade da distância entre os núcleos é o raio. E aí nós vamos analisar o comportamento do raio atômico na tabela periódica. Quais são os átomos maiores e quais são os átomos menores. Então, numa mesma família, o raio atômico aumenta de cima para baixo na tabela, devido ao aumento de níveis. Então, uma figura para elucidar. Nós já vimos na aula de tabela periódica que a tabela tem 7 camadas. Então, quando eu vou descendo no período, eu vou aumentando o número de níveis eletrônicos, ou seja, o número de camadas. Então, aqui o hidrogênio tem uma camada. Se eu pegar o frâncio aqui, olha, ele tem 7 camadas. E depois veremos que o frâncio é o maior elemento químico presente na tabela periódica, pela junção da aumento e diminuição de raio atômico do período e na família. Então, pegar o rubídio tem 5, todos têm um elétron na última camada, família 1A aqui, onde é que eu estou mostrando. Mas o rubídio RB tem 5 camadas. Se eu comparar, o rubídio é maior que todos que estão acima dele. Então, o sódio e o rubídio. O sódio tem 3 camadas. O raio é a distância do núcleo à última camada. Então, a distância até 5 camadas é maior. Agora, num mesmo período, o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda, devido à diminuição do número de prótons. Nesse sentido, que diminui a força de atração entre os elétrons, a carga efetiva. Como expliquei anteriormente, carga efetiva é a carga sentida por um elétron referente aos prótons no núcleo. Então, se nós pegarmos no período, quando nós andamos no período da esquerda para a direita, o número atômico está aumentando o número de prótons. Quanto maior o número de carga positiva no núcleo, mais atração vai exercer sobre um elétron na última camada. Então, na direita, tem menos prótons no núcleo e menos atração. Então, para elucidar aquele mesmo exemplo, usando o sódio e o cloro, onde utilizamos para aprender sobre carga nuclear efetiva. Então, comparando aqui, olha, o sódio tem 11 prótons no núcleo e o cloro tem 17 prótons no núcleo. Ambos apresentam 3 camadas, terceiro período. Comparando um elétron do sódio da última camada com um elétron dos 7 presentes no cloro. Aqui no cloro, ele vai sentir a carga efetiva de 17 cargas positivas. A atração é maior. Se eu tenho uma maior atração de carga positiva com essa carga negativa, uma atração forte, a tendência é como se o positivo e negativo estão tentando se aproximar. Como que é interpretado isso?
É como se essa última camada estivesse arredando para tentar chegar mais próximo do núcleo. Estou tendo uma diminuição do raio. Se comparar o raio do sódio com o cloro tem menor raio atômico. Devido à maior atração, os elétrons que estão presentes aqui, eles tentam aproximar mais do núcleo. Então, vai diminuir a distância que é o raio atômico. Menor raio, o sódio tem maior raio atômico. Totalizando, então, variação do raio atômico na tabela periódica. O raio na família aumenta para baixo e no período aumenta para a esquerda. E para finalizarmos, analisaremos o raio, comparando o raio do átomo com o do íon. Raio de cátions. Cátion, relembrando, quando o átomo perde elétron, ele fica com uma deficiência de elétrons. Quando um átomo neutro se transforma em um cátion, ele perde pelo menos um elétron. E seu núcleo vai atrair mais fortemente a eletrosfera, porque tem mais cargas positivas atraindo. Logo, o raio do cátion é menor que o raio do átomo neutro. Vai atrair mais fortemente. Eu tenho uma diminuição do raio atômico. Então, pegando como exemplo o sódio. O sódio vai perder, tem 11 prótons e 11 elétrons. Perde um elétron, vai formar o cátion sódio, que vai ter 11 prótons, 10 elétrons e 2 níveis de energia. Vai perder o elétron da última camada. Então, a atração passa a ser maior e diminui a distância. Já não tem mais 3 níveis de energia como no átomo neutro, vai ter 2. A distância do cátion, o raio atômico do cátion é menor que do átomo neutro. E por último, raio do ânion. Quando um átomo ganha um elétron, ele vai incorporar esse um elétron no seu nível de valência, transformando um ânion. Assim, tem mais elétrons, vai aumentar a repulsão. Para diminuir essa repulsão, vai ter que dar um distanciamento maior entre os elétrons, aumentando o tamanho do átomo, aumentando dessa forma o tamanho do átomo. Logo, o raio do ânion é maior do que o raio do átomo neutro. Então, é imprescindível que estudemos com calma o raio atômico e entender carga nuclear efetiva e tamanho para que possamos, na próxima aula, continuar com as propriedades periódicas, pois, a partir do entendimento do raio atômico, rapidamente vai dar para compreender as outras propriedades periódicas. Terminando assim essa aula de propriedades periódicas, primeira parte.